abrir novamente essa norma para revisão. Então, em setembro, foi aberto para revisão pelo CB2, foi designado os grupos de trabalho para cada um desses cadernos, para sistema estrutural, térmico, lumínico, acústico, definindo quem trabalharia em cada um desses cadernos para revisar essa norma, com uma proposta bastante clara de não ter nenhuma alteração drástica na norma, manter a mesma régua, não subir a régua, não descer a régua, não ser mais bonzinho para as construtoras, não ser mais exigente com quem está comprando, com uma premissa de melhorar o texto, né, onde que gerava a dupla interpretação, com a premissa de harmonizar a norma de desempenho com ITs, que são as instruções do Corpo de Bombeiro, com a atualização das normas citadas, pois muitas normas que eram citadas na norma de desempenho também passaram por atualização, ou foram canceladas, ou tiveram alguma alteração. Então, essa era a premissa inicial. Então, de 2018, setembro de 2018, até o início de 2020, os grupos de trabalho de cada caderno se reuniam com uma periodicidade. Nós aqui do Sinduscom Paraná acompanhando essa movimentação, eu sou representante do Sinduscom Paraná perante a Comate, Comissão de Materiais, então toda e qualquer mudança e sugestão a gente acompanha para trazer para o associado em que pé que isso se encontre. E, de fato, de setembro de 2018 até 2020, ela andou devagar, essa revisão. Mas é uma norma complexa, não é uma norma simples. Então, de fato, andou como deveria, acho que andar. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas como é um trabalho voluntário também de quem trabalha nas comissões de estudo de norma, então é o tempo que as pessoas dispõem para estudar e para contribuir, né? Então, de qualquer forma, em 2020 houve uma troca de presidente da BNT, foi o senhor Mário Williams, e o senhor Mário Williams fez contato com a Comate e pediu uma celeridade nesse processo. Então, as comissões se reuniram e decidiram por bem de não revisar mais a norma toda para ganhar em celeridade. Então, desses 6 cadernos que hoje compõem a norma de desempenho, 2 dos temas vão ser atualizados ainda esse ano, que é o desempenho térmico e acústico. Os demais temas da norma que estão mais atrasados continuarão a ser estudados, trabalhados, e assim que eles estiverem ok, eles vão incorporar o texto da nova norma. Por que essa celeridade? Porque tem uma lei chamada Lei de Liberdade Econômica. Essa lei, ela cita que todas as normas nacionais elas devem se manter sempre atualizadas. E tem uma celeridade nesse processo, em que ela abre para revisão, ela tem que fechar também. Ela não pode ficar aberta por 2, 3 anos. Porque senão ela é desconsiderada e passa a ser considerada uma norma internacional vigente como validade. Então, seria perdido todo esse trabalho da norma de desempenho. Então, nesse contexto, elencamos que foi elencado pela Comissão de Materiais, a CEBIC, que os textos de térmico e acústico estão mais avançados. Em que pé que está agora? Dia 12 e dia 13 vai ter uma reunião do Grupo de Acompanhamento de Normas Técnicas da CEBIC para fechar o texto base desses 2 temas. Fechando esse texto base, esse texto vai para a plenária. A plenária aprovando esse texto já segue para a consulta nacional. Por 30 dias esse texto vai ficar em conhecimento para todos acessarem, contribuírem e enviar suas contribuições. Voltando desses 30 dias, se o texto for aprovado sem nenhuma ressalva técnica, a norma vai ser publicada. A previsão do CB2 e da Comate é que até o fim de novembro tenhamos publicadas os textos novos de térmico e lumínico da norma de desempenho. Permanecendo a norma atualizada nesses 2 tópicos, e as outras comissões estrutural, estanqueidade, segurança contra o fogo, isso continuar sendo estudado. Uma vez que o texto estiver pronto, segue o mesmo rito de plenária, de consulta técnica e até a aprovação do texto final. Perfeito, Roça. Então, a gente vem aí, nos últimos 2 anos, aí, como você comentou, aí, em revisão, né? Acho que a norma, ela
hoje no Brasil, né, as normas são atualizadas mais constantemente do que no passado e de forma positiva, né? A gente como construtor, como sindicato e até com a CEBIC, a gente tem participado ativamente com o foco de que essa norma seja uma norma que respeite aí a todos os participantes, como você comentou, né? Seja a questão do construtor, como a questão do cliente, esses itens todos estão sempre sobre o nosso olhar, né? Isso que é importante, né? A gente tem hoje normas que são trabalhadas com o foco, com o olho de quem está ali executando a construção, a edificação, né? Não é somente pela cadeia de materiais, né? Como a gente tinha isso no passado. Hoje a gente consegue ter um envolvimento maior dos construtores, né? Muito bem. Eu vou passar, então, a palavra para a Eliane Jorge, que é consultora na área de norma de desempenho e vai explicar um pouco de como o nosso associado pode interagir com a norma, quais os requisitos, de que maneira a norma faz parte hoje do nosso dia a dia aí de construtor. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Acho que já está apresentando para todos. Então, vamos falar um pouquinho da norma de desempenho, na versão atual, né, que está publicada, que está vigente, que é 2013. Ela está dividida... nos requisitos do usuário, então temos um tripé, né, o tripé da segurança, que contempla segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso e na operação, habitabilidade, que envolve estanqueidade, desempenho térmico e acústico, são os tópicos que estão em revisão para ser publicados agora, né, a revisão, lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, e temos o tripé da sustentabilidade, que é a durabilidade, manutenibilidade e o impacto ambiental. Então, a norma de desempenho, ela é bastante abrangente, né? Ela envolve a construção como um todo, e eu gosto bastante dessa colocação da arquiteta Bárbara Monteiro, que ela fala que o empreendimento ele já deve nascer com os conceitos de desempenho incorporados. Aí eu trouxe uma figura aqui também que eu gosto bastante, que é de uma apresentação do Fábio Vilas Boas, que é o coordenador da comissão, né, de revisão da norma, onde todos os intervenientes, né, todas as pessoas envolvidas dentro de uma edificação, desde a sua construção, da sua concepção, até o cliente, que é o usuário final, eles estão contemplados dentro da norma. Acho que isso que torna a norma de desempenho tão diferente das demais, né? Porque até então pouco se falava do usuário nas outras normas. E a norma de desempenho também traz o usuário e traz responsabilidades para ele. E dentro de uma construtora incorporadora, a norma de desempenho ela permeia todos os processos, da incorporação até assistência técnica. A assistência técnica não necessariamente está abordada dentro da norma, mas a gente entende esse setor, esse departamento, né, o setor, como um retroalimentador de todo o processo. Então, ele também está envolvido aí. E para falar um pouquinho de como, né, como abordar a norma de desempenho, como iniciar ela dentro da construção. Eu gosto de usar esse documento, que é um documento que está dentro do regimento SIAC, né? Não necessariamente todas as construtoras têm implantado o sistema de gestão da qualidade, o PBQPH, mas, enfim, eu acho que hoje a grande maioria tem. E é um documento já padrão, né, que está na última versão do regimento, que é o documento de entrada de projeto que registra os requisitos dos usuários e os respectivos níveis de desempenho a serem atingidos pela edificação.
E dentro disso, né, para que criar um documento novo, né, se a gente já tem um documento dentro da construtora, eu entendo que é um bom documento para a gente trabalhar as questões de desempenho em como atingir. Eu vou colocar nas próximas lâminas um exemplo de como a gente pode trabalhar isso, mas dentro desse perfil de desempenho, a gente pode começar toda a interpretação da norma, né, que ela está dividida em requisitos, critérios, premissas, e ela traz alguns parâmetros dentro dela, ou ela remete para outras normas técnicas, e a partir daí a gente começa a elaborar um plano de ação para que para que a empresa ela possa atingir esse desempenho e como que ela vai atingir. E, como todo plano de ação, a gente tem que elaborar uma matriz de responsabilidades e como que a gente comprova que isso tudo foi atendido. Então, aqui eu fiz recortes da planilha, porque ela é uma planilha bastante grande. Então, a gente separa lá a norma por partes, né, pelo requisito, traz o requisito da norma, o critério que a norma estabelece, premissas que também estão na norma, e esses parâmetros eles também ou estão dentro da norma ou ela remete a outras normas, como é o caso aqui, desse exemplo que eu trouxe. E aí sim a gente começa um plano de ação. Esse plano de ação, lógico, ele tem que ser adequado à realidade de cada empresa, né? O estágio que ela se encontra em relação ao desempenho e o que ela pretende. Então, aqui a gente tem uma ação para o projetista, uma ação para os suprimentos, dentro de um mesmo requisito, de um mesmo critério. E outros, já tem aqui um exemplo que vai para o projetista e vai para o manual. E aí a matriz de responsabilidade, que lógico tem que colocar todos os envolvidos, também é uma realidade de cada empresa. E por fim, né, o que eu acho que mais chama atenção é como que eu avalio isso e como que eu comprovo que isso foi atendido. Então, a gente faz dentro desse documento, a gente faz todo um trabalho em cima da norma para que a gente possa chegar até o final, né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho de cada processo. Dentro da incorporação, o que que é importante? Bom, a incorporação, ela traz alguns assuntos que são primordiais, porque ela alimenta a entrada de projetos. Então, geralmente é no processo de incorporação que se faz as sondagens para fazer a avaliação do tipo de solo, é, o laudo cautelar de vistoria de vizinhança, que quando a gente engloba o assunto desempenho, ele vai um pouco além dos critérios que são normalmente utilizados, nível de ruído da região, orientação solar. Que eu coloquei aqui são aqueles que se aplicam a todas as obras, de um modo geral. E aí, cada obra pode ter alguns outros itens ou não, que fiquem de acordo aqui. Com essas informações, mais as responsabilidades que foram definidas lá no plano de ação para os projetistas começam a trabalhar nos projetos, que além de atender a norma de desempenho, também precisam atender legislação e demais normas técnicas. E o que o projeto vai trazer para a gente? Vai trazer detalhes construtivos, especificação de materiais, que aqui precisa ser por desempenho, para que a gente possa fazer a continuidade desse trabalho, parâmetros para avaliação de materiais e algumas outras situações que também fazem, alguns ensaios que os próprios projetistas podem recomendar também, tem que vir nesse documento que é um pouco mais completo, né? A gente pede também muito memorial para o projetista. E os suprimentos, né? Os suprimentos, ele vai fazer aquisição de insumos e ensaios, né? Ele é responsável por isso, geralmente, algumas construtoras trabalham isso de forma diferente. E eles que vão fazer toda essa aquisição de insumo, e esses insumos, eles também precisam estar alinhados aos requisitos da norma. Então, eles precisam ser adquiridos com base em especificações por desempenho e normas técnicas, e não mais por marca, modelo, cor, etc., né? Ou apenas por, né? Então, aí, o que a gente sugere dentro disso tudo? Um procedimento de como adquirir esses insumos, né? A solicitação que deve vir por desempenho, e aí você estabelece um critério. Esse critério é uma sugestão, logicamente, cada empresa pode adotar de outra forma, né? Mas
Para quem tem sistema de gestão implantado, geralmente é essa lógica que se segue, né? Você primeiro busca saber se o insumo que você está adquirindo ele tem uma avaliação compulsória. Se ele não tem uma avaliação compulsória, a gente vai buscar se ele tem um PSQ, se ele é alvo do Programa Setorial da Qualidade. Se não é, se ele participa de alguma qualificação voluntária. E por último, se ele não tem, né, nenhuma certificação, nós vamos buscar então relatórios de ensaio para comprovação do atendimento à norma técnica de produto do insumo que está sendo adquirido. E aí os ensaios, né? Os ensaios, como adquirir, ele vai solicitar um orçamento para o laboratório, mas que ensaios contratar, o Jefferson vai falar um pouco para a gente sobre ensaios, mas o momento e quais ensaios vão ser contratados vai ser definido no plano de controle tecnológico da obra, que é o documento posterior ao PDE que a gente fala, que é o perfil de desempenho da edificação. E a produção, né, o pessoal da execução? Bom, eles são responsáveis pela execução. Nós temos algumas normas técnicas para execução, além de boas práticas, né? E vão seguir o detalhamento dos projetos. O acompanhamento e inspeção total dos serviços, eu acho que isso é fundamental quando a gente fala em desempenho. Acho que a introdução do conceito qualidade total na construção é bastante importante. E o acompanhamento dos ensaios de controle de materiais e serviços. Então, é a produção que geralmente fica responsável por esses ensaios de controle. Esses ensaios de controle, eles estão definidos no plano de controle tecnológico, que ele é bem mais abrangente nesse caso, né, que a grande maioria já tem um plano de controle tecnológico, mas ele é muito focado em alguns insumos e não de uma maneira mais abrangente. A avaliação dos materiais e o levantamento e registro das informações para a elaboração do manual do proprietário. Tem bastante informação nesse sentido. E assistência técnica. A assistência técnica, além de fazer o acompanhamento das chamadas de assistência, ela faz a retroalimentação de projetos de execução, porque é na assistência técnica que a gente pode perceber se houveram falhas nesse processo como um todo e o que pode ser melhorado nos próximos projetos. Bom, basicamente é isso que eu trouxe aqui para a gente apresentar nesse momento. Obrigado, Eliane. A Eliane, que é consultora, fez uma brilhante apresentação aí para nós. Está fazendo uma parceria com o Sinduscom aí, né, para desempenhar aí a consultoria aí para os nossos associados com relação à norma de desempenho. E a gente vai comentar mais sobre alguns assuntos aí, vamos levantar algumas questões ao final. Eliane, obrigado aí pela apresentação. Eu quero registrar também a participação aqui pelo YouTube, no canal do Sinduscom Paraná, a presença do nosso presidente, presidente Rodrigo Assis. Obrigado pela presença, presidente. E agora a gente passa a palavra, então, para o Jefferson, que é coordenador do LACTEC, né, que hoje é um ITA, né, Instituto Tecnológico Avaliador aí, que temos aqui em Curitiba, aqui no Paraná, disponível aí para fazer esses ensaios, né, que como disse a Eliane ali, nós temos alguns sistemas que têm alguma comprovação de ensaio e quando não, o construtor deve recorrer a um ITA para poder fazer os ensaios e comprovar que a sua edificação atende aos requisitos de norma, né? Então, abro a palavra para o Jefferson e aí depois a gente volta a comentar mais. Obrigado, Jefferson. Beleza, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer, então, a participação de todos os envolvidos nesse webinar, né? Fortificando, então, esse início, nossa parceria com o Sinduscom Paraná, né? É um tema tão importante como esse, que falar um pouquinho da norma de desempenho. Vou projetar aqui a minha apresentação. Por favor, digam quando estiverem visualizando. Perfeito, Jefferson. Então, o tema é longo, temos que até cuidar com o tempo por conta
tanto assunto que temos a discorrer sobre essa norma de desempenho, né? Trabalho esse assunto desde 2013, quando começaram essa versão atual da norma, trabalhando tanto em processos de homologação, como a própria execução de ensaios no laboratório. Então, como coordenador do Laboratório de Materiais e Estruturas Civis do LACTEC, eu vou fazer uma apresentação muito rápida sobre o que é o LACTEC, para aqueles que ainda não conhecem, né, saber a estrutura. Hoje nós vamos focar, então, na norma de desempenho, que é o tema desse assunto da rodada, porém, o LACTEC ele tem outras atuações que combinam e podem ser agregadas aí nessa parceria, que podem ser agregadas, inclusive, nas próprias avaliações que vamos executar aí no decorrer das construções, entre outras. Então, o LACTEC é uma empresa privada, com mais de 60 anos de atuação, possui mais de 600 funcionários e, na sua grande maioria, conta com mestres, doutores e especialistas em diversas áreas do conhecimento, justamente porque somos um instituto de pesquisa, né? Esse é um dos pontos positivos e que auxilia, então, esse desenvolvimento tecnológico. Possuímos 30 laboratórios para o suporte tecnológico de diversas áreas do conhecimento, vou passar um pouquinho à frente quais seriam as principais, pelo menos, e possuímos 6 unidades, sendo 5 delas aqui em Curitiba e uma na Bahia. O LACTEC ele atua, como já citei, em várias áreas do conhecimento da engenharia, tanto ambiental, civil, onde estamos mais focados nesse momento do dia de hoje, computação, a parte elétrica, eletrônica, hidráulica, materiais, mecânica e química. De uma forma muito rápida, a gente trabalha com pesquisa, desenvolvimento e inovação, então projetos de pesquisa básica ou aplicada, nós trabalhamos com muitos desenvolvimentos, inclusive de patentes, o LACTEC tem muitas patentes já desenvolvidas nos projetos que têm andamento, serviços tecnológicos de inovação, ensaios e análises laboratoriais, onde vão focar bastante aí na parte da civil, que é a área que está em foco nesse nosso trabalho de hoje, e também ensino especializado. Para aqueles que não conhecem, o LACTEC, além de treinamentos especializados, qualificação técnica, também possui um programa de mestrado profissional estrito sensu. Aqui são imagens que focam a atuação, os laboratórios do LACTEC. Vou focar naqueles que mais interessam nesse momento de hoje. Por exemplo, temos um laboratório com especialidade em geotecnia, análise de solos e toda a estrutura necessária para essa qualificação. Análises químicas vão ser muito utilizadas para a norma de desempenho com relação à durabilidade de materiais. Temos um laboratório específico em polímeros, que trabalha também com componentes e avaliação dessas características. Ensaios mecânicos. Possuímos um laboratório de concretos e estruturas, onde eu atuo hoje, atualmente. Temos o desenvolvimento de ensaios de desempenho, tanto para processos inovadores como convencionais, você está um pouco mais à frente sobre isso. Temos também uma área muito desenvolvida em microscopia, que ajuda, então, a identificação de possíveis caracterizações, materiais inovadores, coisas que precisamos conhecer um pouquinho melhor. De uma forma geral, o LACTEC tem uma estrutura de infraestrutura de obras civis, onde atua com supervisão de controle tecnológico. Esse controle tecnológico é executado em obras, caso necessidade, ensaios de caracterização e qualificação de solos, monitoramento e análise de integridade estrutural, recuperação estrutural. Esse é um trabalho que fazemos para grandes estruturas, geralmente de ordem hidráulica, com impermeabilização, e caracterização e qualificação de produtos, que vai bem em encontro com o que nós estamos conversando hoje. Vou passar mais rapidamente outros setores que o LACTEC desenvolve, porém não é foco desse nosso trabalho de hoje. Trabalhamos com área de meio ambiente, estudos ambientais, manejo, modelagem matemática computacional para estudos, entre outros. Trabalhamos também com a parte da hidráulica, hidrologia, geossoluções, elétrica, um laboratório muito bem desenvolvido que possuímos, inclusive especialistas nessa área para a descarga atmosférica. Tivemos um trabalho agora de uma homologação do sistema construtivo, onde fazia uso de material metálico em sua constituição, então foi de fundamental importância a nossa equipe técnica na atuação aí qual o procedimento a ser tomado, quais as características de serem colocados nos documentos técnicos, né, e o que ser avaliado, visto que era um produto inovador. Entrando, então, na norma de desempenho, a norma 15575, como bem a Eliane falou, Roça também, uma norma de grande vulto, é uma norma grande, com várias partes, né, e nela muitas informações que
a maioria, talvez, das pessoas que trabalham não tem o domínio completo dela. Então, a norma de desempenho, ela tem um foco, né? Ela demonstra para a gente que precisamos avaliar os sistemas, sejam eles convencionais ou inovadores, né? Sistemas construtivos, que uma vez atendido, então, as características da norma de desempenho, conseguimos uma avaliação técnica, e se os resultados por essa avaliação técnica, seja ela visto dos projetos, análise construtiva, método construtivo, processo construtivo e, inclusive, os ensaios de avaliação, forem compatíveis com o material a ser estudado, temos a aprovação. Essa aprovação desse método construtivo, ele decorre de homologações do método construtivo, falando agora mais um pouco na parte das inovadoras, né, construções inovadoras, vou falar um pouquinho mais à frente, e que vai trazer, então, a possibilidade do financiamento, então, por órgãos como a Caixa Econômica Federal, né, ela só vai financiar um método construtivo se ele tiver uma homologação, ele tiver passado, então, por um processo que decorre dessa norma de desempenho. O Programa, então, Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, né, ele tem já os braços dele, que bem a Eliane já comentou, sendo o SIAC, onde se avalia a conformidade das empresas, das construtoras, o CIMAC, a qualificação dos materiais, que, fazendo uma união desse processo todo, chegamos no SINAT, né, que o SINAT é onde a norma de desempenho mais está enfocada, que seria onde trabalhamos com os produtos inovadores e sistemas convencionais. Então, a ITA LACTEC também foi citada, foi a primeira ITA do sul do Brasil a ser homologada, então, na época, Ministério das Cidades, agora Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi autorizada para trabalhar, então, dentro do SINAT, como já citei, onde podemos atuar junto a avaliações de sistemas construtivos convencionais e inovadores, propor diretrizes quando não existem normas técnicas disponíveis para um certo produto, executar avaliações de desempenho, sejam qual elas forem na área civil, conduzir avaliações, elaborar documentos. Então, o produto final de uma homologação de um produto inovador, vamos falar um exemplo agora, seria o DATEC. Não? Podemos elaborar o DATEC, que é um documento de avaliação técnica, para que esse método construtivo possa, então, ser financiado. E além da parte convencional, que é a elaboração das fichas de avaliações técnicas, chamadas convencionalmente de FATs. As avaliações. Então, o sistema construtivo, foco da norma 15575, ele pode, de uma maneira bem macro, ser dividida em desempenho estrutural, durabilidade e manutenibilidade, estanqueidade à água e ao ar, desempenho térmico, desempenho acústico, resistência e reação ao fogo. Os três primeiros, o LACTEC já atua e tem na sua própria estrutura condições de atender praticamente em 100% dos casos que nos solicitarem. Os outros três, eles são executados também, porém com parcerias, né? Uma ITA, ela não precisa, teoricamente, executar todos os ensaios, mas sim ter condições de avaliar, de recomendar, de pegar o resultado de um desenvolvimento e concluir em cima do processo como um todo para saber se aquele processo construtivo está ou não. De maneira bem geral, eu vou falar e mostrar aqui nos próximos slides os principais ensaios, então, que são executados, pelo menos aqui dentro da ITA LACTEC, nesse momento, que estão sendo bem solicitados, os ensaios que são os mais básicos, entre outros muitos, que eu ficaria aqui falando muitas horas, se fosse falar de todos os ensaios possíveis de serem executados, visto que a norma de desempenho, ela mostra para a gente um norte, né, onde temos que seguir um caminho para a qualidade, então, para o desempenho, como a própria norma cita, né, com relação a métodos construtivos, e nesse desempenho você tem ramificações, onde você pode ir para um lado mais específico, dependendo do material que você está utilizando, por exemplo, ir aprofundar um material que é polimérico, executar testes que são complementares aos básicos que eu vou citar agora, que são os dispostos na norma de desempenho. Por isso que uma ITA tem que ter condições técnicas e equipe profissional adequada para que consiga enxergar
dentro do método construtivo, quais são aqueles possíveis problemas que vão existir e conseguir, então, cercá-los com testes e tecnologias que consigam garantir a qualidade e principalmente a durabilidade, né, que é o foco desse nosso estudo, garantir uma vida útil mínima, então, tanto para materiais como para métodos construtivos como um todo. Esse ensaio que eu apresento aqui é um ensaio de impacto do corpo mole em paredes, ele é um ensaio de desempenho estrutural, ele consta nada mais do que um pêndulo, um peso de um saco com areia de 40 quilos, ele é solto em movimento pendular em diversas alturas para gerar uma energia de impacto nesse elemento. De uma maneira muito parecida, temos o impacto do corpo duro em paredes, que é uma esfera de aço, são esferas de massas distintas, dependendo da solicitação que está sendo aplicada, também erguido e solto em movimento pendular, para que gere no elemento avaliado uma energia de impacto. E você avalia, então, na execução desse teste, se ele vai ter transpasse, se ele vai trincar, se ele vai deteriorar ou aparecer alguma avaria nesse método construtivo. Outro desempenho estrutural muito solicitado é a análise de carregamento de peças suspensas. Eu coloco aqui um exemplo, que é a mão francesa padrão, porém podem existir outros, como carga facial na parede, cargas representando redes de dormir, onde você representa qualquer elemento fixado no método construtivo, seja esse estrutural ou de vedação, onde garante para o teu usuário que ele pode colocar o armário dele, a pia, entre outros elementos que precisam ser adequados. E o manual de uso e operação da construtora ou do proponente vai ter que citar qual é a carga máxima permitida, baseado em testes como esse. Também são avaliadas solicitações transmitidas por portas, né? O que um impacto, por exemplo, de um corpo mole no meio do vão de uma folha de uma porta vai ocasionar não só na porta, que é um elemento, mas no sistema. Estou falando entre a ligação da porta com o caixilho, com o trinco, com as dobradiças, né? Isso é uma avaliação que é executada. Não só os impactos, como também o fechamento brusco, que é um ensaio similar, porém, movimentos de abrir e fechar a porta sucessivos que vão dizer se esse sistema, então, que está sendo subsistema, né? Ele tem a característica de resistir a esses impactos. Um teste também que está bem em alta, estamos executando bastante nas obras de Curitiba, são os testes com guarda-corpos, né? Então, existe guarda-corpo de diversos modelos, seja metálico, tubular, de vidro, e existe também normas específicas que exigem a sua avaliação. Precisa, então, para isso, a execução de um protótipo, né? Não pode ser executado na obra real, sim um protótipo similar ao que vai ser executado em obra, e verificam-se impactos de corpo mole no meio do vão, esforço lateral, como está sendo demonstrado nessa imagem, onde você aplica uma carga que vai simular uma pessoa, então, encostando nesse guarda-corpo, ou até batendo involuntariamente nesse guarda-corpo, para ver se ele vai resistir a esse impacto. Além de paredes e portas, também podem ser executados testes em pisos, né? Existem vários testes em pisos a serem executados perante o norma de desempenho. Alguns deles que eu apresento para vocês, as cargas verticais concentradas, estão aqui demonstrando uma geometria especificada em norma, onde carrega-se esse piso e avalia-se a deformação desse elemento com relação à movimentação. Também podem ser executados impactos, seja de corpo duro, corpo mole, entre outros pontos, como outros que eu vou falar agora com relação à estanqueidade. Com relação a revestimentos, executa-se também as determinações da resistência, aderência à tração, uma característica também relacionada à durabilidade. Muitas vezes são associados a outras avaliações. Executam-se, por exemplo, ensaios de envelhecimento e, posteriormente, o arrancamento desses revestimentos para verificar se teve algum dano, algum prejuízo com relação a essa aplicação. Esse é um exemplo de um dos ensaios de durabilidade, que é o ensaio de choque térmico. Esse ensaio nada mais é do que você submeter um elemento construtivo a um calor de 80 graus, geralmente, a 10 ciclos de esquentar e refrigerar ele com água. Então, você dá um choque térmico e avalia se aparece trincas, fissuras, se juntas, se movimentam, ou o próprio revestimento não tem
essa resistência. É uma ação bem agressiva, né? Assim, comparado com a ação do calor, da própria radiação solar e chuva. Né? Com relação à durabilidade, é um outro mundo, né? Então, durabilidade, ela é muito abrangente, ela precisa ser esmiuçada. Esse assunto que eu citei no início da apresentação, que precisa ser avaliado por uma equipe técnica e verificar em cada componente, em cada elemento, onde é mais aplicável um método específico. Aqui eu ilustro algumas câmeras de envelhecimento, como neva salina, irradiação UV. Neva salina, por exemplo, é necessário, pela norma de desempenho, testar todos os elementos de fixação, por exemplo, pregos, parafusos, entre outros perfis que utilizam-se em construções civis, para verificar se ele atende à resistência à corrosão, por exemplo. Né? Então, é um dos exemplos, e a parte da durabilidade tem que ser bem estudada a cada caso. Também, com relação ainda aos ensaios, e citando os ensaios executados mais rotineiramente, temos ensaios de estanqueidade, que você submete um sistema construtivo, preferencialmente aquele que possui uma junta aparente, um elemento que vai ter um acesso então, à água de chuva ou lavagem, entre outros, que nada mais é do que posicionar uma câmera que tem uma pressão controlada e um jato de água constante que fica por 7 horas e verifica-se depois desse período se teve o transpassamento de umidade para o lado posterior da parede. É uma das avaliações. Também podem ser executados os sistemas em áreas de piso, né, que chama-se áreas molhadas, onde você executa uma espécie de uma piscina na área do box, por exemplo, e verifica se existe a passagem de água. Assim, de uma maneira muito geral, até pelo tempo que nós possuímos, né, e os assuntos são muitos, né, eu termino essa apresentação dizendo que esses são alguns dos muitos ensaios que a norma de desempenho preconiza, alguns dos muitos ensaios que podemos executar, então, aí com a parceria aí, Sinduscom Paraná, Lactec. Obrigado, Jefferson. Acho que é uma parceria que vem aí a auxiliar muito aos nossos associados, né? A Lactec tem aí um corpo técnico de altíssimo gabarito aí para a realização dos ensaios, um laboratório também que pode fazer ajudar nesse dia a dia do construtor aí perante a norma, né? Muitos ensaios ainda fazem com que o construtor tenha muita dúvida, né? E eu começo levantando já algumas perguntas, então, para a gente começar a nossa interação aqui com o nosso pessoal que está aí no YouTube, no nosso canal. E eu vou fazer uma pergunta já, emendando aí as questões técnicas do Jefferson, com relação, por exemplo, à névoa salina. Nós temos indústrias, enfim, fábricas que fornecem, por exemplo, fechaduras, elementos metálicos. Sim. Essa indústria, como a Eliane comenta lá, né, na cadeia de suprimentos da construtora, o comprador se depara numa solicitação que está sendo feita para uma obra determinada, e o comprador se depara lá com um modelo de fechadura, e nesse modelo de fechadura está lá se é de porta interna, se é externa, se é fechadura de banheiro, mas não vem alguns elementos ali que são necessários para saber se esse elemento está ou não atendendo a norma de desempenho, por exemplo. Sim. Existem hoje já fabricantes, todos ou não, de que já tem a certificação do produto, por exemplo, da fechadura, para traduzir um pouco o que seria esse ensaio de névoa salina, por exemplo, no uso aplicado numa fechadura de uma edificação. E se esse ensaio, quando feito uma vez pelo fabricante, o construtor pode, então, admitir que aquele produto foi ensaiado para todas as regiões do país e ele, colocando esse produto industrializado já dentro da sua obra, ele, no futuro, se esse produto tiver algum problema de corrosão, ou enfim, ele vai acionar aí ao fabricante que deu a garantia, normalmente aí de 10 anos, enfim, para esse tipo de elemento,
porque provavelmente vai ser acionado pelo comprador final, pelo cliente, né? Vai acionar através do CDC aí a construtora. Sim. Então, de forma geral, como é que isso fica, Jefferson? É assim que funciona hoje, nesse momento, por exemplo, desse insight Neva Salina? É assim, o Neva Salina é um bom exemplo, mas existem vários outros, né? Poderiam sair no mesmo sentido. E Perfeito. vem bem de encontro o que a Liane falou, e eu também citei na minha apresentação, que a norma de desempenho ela veio para agregar, né? Não veio para você, não veio para atrapalhar o construtor, não veio para trazer mais um custo, não entendam isso, né? A norma de desempenho veio para tentar padronizar e ajudar nós da construção civil. Então, vamos supor que esse fabricante de fechaduras ele já participa de um dos programas setoriais que lá está dentro do CIMAC. Sim, o construtor pode comprar sem medo desse fornecedor. Por quê? Porque todos esses testes, inclusive, né, Vassalina, já foram executados e alguma avaliação foi executada para que diga que aquele produto pode ser utilizado na construção civil. Isso se reflete para todos os outros, e seria esse o caminho. Nesse sentido que foi criada a norma de desempenho. Então, que o método construtivo, vamos pegar um exemplo que é bem característico, o método construtivo inovador, que eu citei várias vezes. É um produto que não tem norma. Então, um produto que não tem norma, eu estou falando, quando eu falo método construtivo, não é uma peça, como uma fechadura, e sim um sistema construtivo. Porém, esse sistema construtivo, que é inovador, ele vai precisar utilizar alguns elementos como fechadura. Se ele vai utilizar uma fechadura que já é homologada, por exemplo, como já tem aprovação, seja Neva Salina e entre outras, ele não precisa homologar mais aquele detalhe. Então, essa etapa eu já pulo, eu vou avaliar o resto, Perfeito. Sabe? Então, Perfeito. a ideia da norma de desempenho é essa, é você agregar, então, é trazer quanto mais empresas para dentro do programa, do nosso programa de habitação, né, que possa vir ajudar a agregar e você utilizar produtos já homologados para qualificar a sua obra. Essa que é a ideia. Perfeito, Jefferson. Depois eu vou colocar mais um ponto quando o produto ele não é naturalmente industrializado, e aí a gente volta a tocar Sim, nesse assunto aí, tranquilo. a falar daí do ensaio que é feito em loco, enfim, daí a gente vai tratar um pouquinho disso. Queria falar um pouquinho com a Eliane agora, levantar um assunto de que maneira, até levantando uma pergunta feita aqui pela Fernanda Brasil, que está aqui no nosso canal no YouTube aqui, e ela coloca da seguinte maneira: de que maneira a construtora pode se defender no caso de um sistema não ter tido a manutenção devida, né? Aquela manutenção que durante a vida útil da construção existem vários requisitos, né? Como cobertura, fachadas, que devem ter manutenção, certo? E quando esse proprietário que adquiriu o imóvel não tem esse registro feito da manutenção, passados os anos ali após entrega, de que maneira o construtor pode usar isso e se defender nisso? De que maneira o construtor evidencia isso? Que de maneira registre isso? Comunique ao cliente que ele deve, no terceiro, quarto ano, fazer uma manutenção de uma pintura, alguma coisa assim, para que crie essa vida útil aí viva, né? Para que não seja algo degradado durante o ciclo de cada elemento, e aí chega ao final, e aí o proprietário levanta a mão, puxa, é agora, como é que eu vou acionar a construtora? E a construtora, obviamente, colocou lá no seu manual, a gente vai tratar um pouquinho disso, os requisitos que devem ser atendidos durante esse ciclo, né? De que maneira, então, a construtora pode deixar isso mais claro, enfim, ou até, focando um pouco na pergunta, o construtor se exime dessa responsabilidade se o proprietário não fez a manutenção de acordo com o que está previsto no manual? Ótimo, esse é um bom debate. Dentro de todo esse processo, né, a norma de desempenho trouxe isso de colocar o usuário, né, junto como parte disso, né, você prepara, produz para uma vida útil, mas o usuário tem que fazer a parte dele. Então, desta forma, como que a gente orienta? Que a construtora ela tenha todo o seu processo estruturado e documentado. Então, assim, quando a gente fala dentro do sistema de gestão da qualidade, de período para guardar a documentação,
não é mais os 5 anos tradicional, mas sim a vida útil para a qual você projetou e construiu o seu empreendimento. Então, você tem todas as etapas, todos os processos monitorados, todo documentado, né? Foi uma das coisas que eu coloquei ali para a produção, né? Que ela tem que levantar as informações reais da obra para colocar nesse manual do proprietário. Então, precisa ser um manual bem direcionado para aquele empreendimento. Eu também falei um pouco da qualidade total, né? Do conceito qualidade total abranger a construção civil, que assim, eu acho que o Jefferson também pode até agregar nesse sentido, quando a gente faz um ensaio, né, de validação lá de campo do sistema construtivo, fica muito evidente que a qualidade da execução é fundamental para que você tenha uma garantia de atendimento a desempenho. Então, inspecionar, verificar todos os serviços na hora da execução é fundamental, ter todos esses registros, todas as tratativas que foram dadas, porque tudo isso é uma prova que a construtora tem de que ela executou da melhor forma possível, atendendo todas as normas e legislações vigentes naquela época, e, né, a própria norma de gestão de manutenção, gestão de reformas, traz a responsabilidade do usuário também, né? Que ele também precisa fazer a parte dele. Se ele fizer alguma alteração sem o conhecimento prévio do construtor, sem a autorização prévia, ele perde o direito de reclamar. Então, tudo isso tem que estar muito claro para o cliente, né? A gente sempre recomenda que não faça uma simples entrega de manual, mas que faça, né, disso um evento muito maior, que explique para ele todas esses pormenores, que ele é parte integrante desse processo, que ele também tem a responsabilidade nesse ciclo de vida útil do empreendimento como um todo, e que ele tem a sua parcela de responsabilidade, né? Porque hoje já se entrega, né, junto com o manual, um primeiro plano de gestão de manutenção, né, de manutenções preventivas. Perfeito. Eu acho que é muito importante, Eliane, a gente até comentar, né, e sugerir de que quando dessa entrega do manual do proprietário e manual também das áreas comuns dos empreendimentos residenciais, que se faça uma periodicidade também pela construtora de maneira preventiva, o envio de uma correspondência ou a presença numa assembleia, né, informando ao síndico, que é o responsável ali pelos moradores, de que esses itens devem ser verificados tanto nas unidades, né, quanto na área comum da edificação. Então, isso faz uma prevenção, né, uma prevenção da construtora, né, tá vivendo junto com o condomínio nessa régua aí da vida útil do empreendimento. Fazer uma questão ao Roça aqui, de que maneira, Roça, o Sinduscom vem recebendo aí dúvidas dos seus associados, de que maneira os associados aí estão trazendo aí o dia a dia, os seus desafios diários com relação à norma de desempenho, quais são as maiores dúvidas ali que a gente tem, que a gente pode levar para todos aí que estão nos assistindo. Ótimo. Carlos, eu só queria complementar em cima da resposta da Eliane ainda, que um sonho dentro da Comate ali é que a indústria da construção civil ela seja parecida com a indústria automobilística, que se você não fizer uma revisão do teu carro na concessionária, você perdeu a tua garantia. Se você não trocar o óleo, não trocar a pastilha de freio, se tiver um problema no freio, você não vai ser ressarcido. Só que muitas vezes a gente acaba, o cliente reclama e você com medo de perder o cliente, você acaba sendo bonzinho e acaba criando até um mau hábito, né, no mercado nesse sentido, né? E abrindo precedente. Agora, voltando à pergunta original, estamos aqui no plantão técnico também aqui no Sinduscom Paraná e o campeão aí de reivindicações e questionamentos aí está no anexo D do item 1 da norma de desempenho com relação às garantias. Esse é o campeão de consulta, todo mundo tem dúvida nesse quesito, mas assim, para tranquilizar a todos, nós, o Sinduscom Paraná, criamos um manual que serviu de base para o material que a CEBIC criou, que é um guia orientativo para confecção de manual de desempenho de operação, uso e operação de edificações.
foi a Sinduscom Paraná, uma das entidades que baseou o guia da CEBIC. Esse manual completo, ele está disponível no nosso site para baixar. Ele, com poucas alterações, você consegue adequar a sua, como a Eliane muito bem falou, ele é um material genérico, mas ele atende todas as etapas da obra e a diversos tipos de obras. Então, você vai ter que adaptar para o teu sistema construtivo, mas ele dá exemplos de como fazer. Então, para quem não tem nada, para quem está começando, é um excelente material e eu diria que é melhor que o material da CEBIC. Melhor que o material aqui regional do Sinduscom Paraná, melhor que o material de nível nacional que está disponível. Perfeito, Roça. Em breve a gente vai chamar os associados aí para participar aí de um grupo, né? Para a gente, assim que saírem as novas etapas aí da norma, a gente começar a rediscutir um pouco sobre os impactos no nosso dia a dia, no nosso manual proprietário. Jefferson, vieram duas perguntas que aí complementam aquela que eu levantei de um produto que naturalmente o fabricante teria já feito a avaliação de desempenho, por exemplo, da questão da névoa salina, mas a pergunta agora o construtor adquiriu de uma fábrica uma porta de madeira com caixilho, né, um kit pronto, e ele provavelmente tem ensaios acústicos, enfim, né, até muito discutido, né, a questão acústica em esquadrias de madeira, mas ele levou para a obra, instalou essa porta num dos quartos lá do seu apartamento, da sua obra que ele está construindo. A mesma pergunta quando a gente faz um guarda-corpo metálico, por exemplo, de uma sacada. Ele é um elemento que pode até ser ensaiado lá, né, suas superfícies de alumínio, por exemplo, né, gradil panorâmico, enfim, existem algumas linhas homologadas, mas a grande maioria são sistemas que são montados e instalados no canteiro, e aí a gente fala de uma análise do sistema. Então, resumindo a pergunta, quando a gente tem, então, um produto que ele interage com um sistema, por exemplo, um sistema de fixação de portas, de uma porta de madeira, ou um gradil de uma sacada, eu devo fazer esse ensaio in loco, ou eu posso, de alguma maneira, constituir isso dentro de laboratório, simular isso? A norma permite as duas coisas. Ela permite você executar, na maioria dos casos, execução em obra. Em alguns casos, como eu citei do guarda-corpo, ela não permite que seja não o guarda-corpo instalado, e sim um protótipo do guarda-corpo que está na obra. Nesse caso, ela é bem clara, então você não pode fazer o teste no guarda-corpo lá no 20º andar, né? Até porque seria um problema se isso viesse a romper, né? Ou porque, mesmo que passe, ele sofreu um impacto que, teoricamente, não precisaria ter sofrido até aquele momento. Aquilo é uma carga de segurança. Então, existem casos como esse do guarda-corpo que precisam ser feitos protótipos, que esses protótipos podem ser feitos na própria obra, por exemplo, na garagem. Já fizemos várias vezes o guarda-corpo na garagem. Ele instala da mesma maneira, com o mesmo sistema construtivo na garagem, a gente vai lá e ensaia na garagem. Também já executamos no laboratório. Aqui no laboratório possuímos estruturas que possibilitam montar paredes inteiras, paredes com porta, paredes cegas, né, onde você representa também a característica construtiva lá do método construtivo, e isso a gente é bem criterioso, segue o que a norma solicita, que tem que vir aqui no laboratório o construtor com a sua mão de obra, ele vai fazer a mesma coisa que vai fazer na obra real, a mão de obra dele, com os materiais que ele vai trazer, e a gente só avalia, mapeia, classifica toda a construção, executa os ensaios e demonstra que aquele método construtivo, aquele trecho, então aquele sistema, aquele subsistema construtivo atendeu ou não atendeu os requisitos normativos, e aquilo é válido, a norma permite que isso seja executado. Só complementando, talvez a pergunta dele talvez também seja nessa linha, que é com relação às FADs, né, as fichas de avaliação técnica. Então, você poderia ter me perguntado, alguém poderia ter perguntado, mas eu vou ter que fazer teste toda vez que eu for fazer uma obra? Depende. Se você for executar um material, um subsistema, uma única vez, você vai executar esse subsistema, um teste, e provavelmente não vai repetir. Mas
Vamos pensar num subsistema, dá o exemplo da tua porta, então, uma porta de madeira com espessura X, altura Y, feito com caixilho de madeira de Itaúba, não sei, travado numa parede de alvenaria, de blocos de 6 furos. Então, você pode classificar um subsistema e daí analisar perante a norma de desempenho esse subsistema, e elaborar uma ficha de avaliação técnica. Essa ficha de avaliação técnica é feita por uma ITA, e ela vai abranger todos os parâmetros da norma de desempenho que sejam relativos àquele subsistema. Mas vou ter que fazer tudo, térmico, acústico, fogo? Se o teu subsistema necessitar essa avaliação, sim. Caso não seja lógico, não é executado. Então, depois de tudo isso pronto, é executada uma ficha, é enviada para o Ministério, então, do Desenvolvimento Regional, tem uma análise técnica dos especialistas, é aprovado, e esse documento fica à disposição no site do PBPH, né? Que é onde você pode consultar, inclusive. Tem lá várias fichas aprovadas. E se você for utilizar aquele mesmo subsistema, você não precisa fazer os testes novamente, só basta você utilizar aquilo que está lá. Então, se você tem uma construtora que executa um subsistema que não tem uma norma característica para aquilo e vai repetir ele em várias obras, vale a pena elaborar esse documento, prestar essa avaliação, e dali em diante, não ele só, mas como todos os outros que utilizarem a mesma tecnologia, não precisam validar novamente. Já foi feito o teste, já está validado. Essa é uma possibilidade. Perfeito. Isso responde a uma outra pergunta aqui que foi feita pela Ana Medeiros. Bom, eu vou abrir aqui para as considerações finais. A gente já está chegando ao nosso tempo aí limite, então gostaria de deixar aí a palavra primeiramente para o Rossa aí para suas considerações finais, e aí depois eu passo as palavras aos demais. Bom, agradeço a todos que estão assistindo a esse webinar no nosso canal do YouTube. Coloco mais uma vez o esforço dessa diretoria em trazer profissionais como o Jefferson, como a Eliane e outros tantos, para sempre mostrar o benefício de ser associado ao Sinduscom. Porque através do Sinduscom a gente tem acesso a preços diferenciados de mercado na contratação tanto do Lactec quanto da Eliane Jorge, quanto de serviços ambientais. Então, esse é o nosso papel de bem servir e bem atender o associado. Agradeço a todos e fico à disposição também qualquer dúvida relacionada à norma de desempenho ou outras normas, ou pelo e-mail, ou por telefone, ou por uma visita presencial, que agora está um pouco suspensa por causa da pandemia, mas se Deus quiser isso logo vai passar e a gente vai voltar ao normal também. Perfeito, Rossa. Então, obrigado pelas suas palavras. A gente está colocando aí no chat ali no YouTube o contato de todos aí, então o contato do Rossa também vai estar ali. Eliane, por favor, as suas considerações finais. Agradeço aí a sua presença. Muito obrigado. E que a nossa parceria aí da Eliane com a sua consultoria e o Sinduscom aí tenha muitos frutos aí, que a gente consiga ajudar muito os nossos associados aí com relação à norma de desempenho. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a parceria, que a gente possa somar aí junto à cadeia da construção, né, que acho que esse é o grande objetivo, que a gente possa fazer a cadeia crescer junto, e também estou à disposição, dúvidas, né, meus contatos vão ficar aí no YouTube, acho que em breve já vai estar disponível no portal do Sinduscom também, né? Isso, já está, na verdade, já está, o seu contato já está lá. E o que eu puder ajudar, estou à disposição também. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane, agradeço. Jefferson, muito obrigado, agradeço muito a sua participação, acredito que os associados do Sinduscom vão lhe procurar muito aí para questões de ensaio aí, o Lactec, essa entidade tão forte aí como que você mostrou, e o Sinduscom aguarda aí essa parceria aí, que seja uma parceria feita aí com brevidade, que tenha uma parceria longa aí para seus associados aí usufruírem aí dos sistemas aí do Lactec. Sim, eu que agradeço, em nome do Lactec, eu agradeço a todos que estão participando. Estamos à disposição para atender aqueles que necessitarem, tiverem dúvidas, testes, ensaios. A vantagem do Lactec, como eu citei, que é uma pesquisa, é um instituto de pesquisa, então em coisas diferentes da realidade é a
nossa característica-chefe. Como o primeiro slide eu coloquei, somos inovadores por natureza. Então, estamos trabalhando na área certa, estamos desenvolvendo muitos trabalhos legais, muitas pesquisas, muitas coisas sérias, estamos à disposição. Esse assunto poderia ter 2 dias que não ia terminar, a norma de desempenho é muito abrangente, né? Então, peço desculpas por falar tão rápido muitas coisas, tem muita coisa a dizer com pouco tempo, talvez não tenha ficado tão claro, mas se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato, com certeza. Obrigado, Jefferson. O Sinduscom Paraná vai abrir, com certeza, novas oportunidades para a discussão da norma e a gente, com certeza, vai estar aí falando juntamente com vocês aí no futuro breve. Tá bom? Agradeço a todos aí que estão nos assistindo aí pelo YouTube e a gente vai encerrando então esse webinar aí promovido pelo Sinduscom Paraná. Agradeço aí a presença de todos aí. Muito obrigado a todos. Obrigado.